Hello guys, Teacher Heinen here. Talvez você já tenha me visto aqui ensinando inglês no YouTube. Talvez você tenha até assistido o curso Inglês para Quebrados que está sendo lançado aqui. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um assunto um pouquinho mais sério, mas que desperta muita curiosidade. E eu vejo que não é uma coisa muito clara para muitas pessoas. Um assunto que pode até gerar ansiedade, para falar a verdade, que é o seguinte: como ficar legalmente nos Estados Unidos? Mas antes de começar, eu gostaria de deixar duas coisas bem claras. Primeira, eu não sou um consultor de imigração, eu não sou um especialista no assunto, sou apenas um professor de inglês, né, com alguma experiência e alguma bagagem aí, com base nas conversas que eu tenho com os meus alunos e tal, muitos deles no exterior. O meu objetivo aqui é introduzir esse assunto, introduzir esse tema, apesar de serem informações que estão disponíveis lá no site do consulado e na internet de maneira relativamente simples, não é algo que é muito claro na cabeça das pessoas. Então esse vídeo é voltado para aquelas pessoas que estão começando agora a pesquisar sobre o assunto, até porque o Brasil não é para amadores e talvez você já tenha flertado com a possibilidade de morar num país que te dê um pouco mais de liberdade, um pouco mais de perspectiva de ascensão social, como os Estados Unidos. E em segundo lugar, saiba que cada caso é um caso, né? Não é porque o seu amigo conseguiu um visto de determinada natureza para ir para os Estados Unidos e ficar lá legalmente que você vai conseguir da mesma maneira. É sempre importante você consultar um especialista no assunto, né? Um advogado de imigração ou consultorias especializadas. Agora que está tudo explicado, vamos lá. Quais são os tipos de visto que existem para a gente ir para os Estados Unidos e ficar lá legalmente? É importante saber que a maneira mais comum de você entrar nos Estados Unidos é com um visto temporário. Esses vistos eles permitem que você fique no país por um período específico e para um propósito definido. E são estes os mais comuns. Visto de turismo B2. Ele permite que você fique no país por até 6 meses, mas com esse visto você não pode trabalhar, você não tem essa autonomia. Visto de negócios B1. Como o nome diz, né, ele é usado para você participar de conferências ou reuniões de negócios, né, que tendem a não se estender por muito tempo. Ele também não permite que você trabalhe ou receba salário nos Estados Unidos. Só te dá o acesso lá para participar de conferências, né, e coisas desse tipo. Um outro bastante comum é o visto de estudante F1. Para quem deseja estudar em uma escola ou numa universidade americana, né, seja se você for fazer o high school lá ou entrar no college, é o F1 que você vai usar. Até mesmo para aqueles cursos de inglês que as pessoas costumam ir fazer por períodos de 3 a 1 ano, né? 3 meses a 1 ano. Com o visto F1, você até pode trabalhar no campus com algumas restrições. E em certos casos, você até pode fazer um estágio com autorização. Eu mesmo, na verdade, tenho uma série de amigos que entraram nos Estados Unidos por meio do visto F1. Tem também os programas de intercâmbio, que no caso aqui é o J1. Geralmente ele vai ser voltado aos intercâmbios culturais nos Estados Unidos. Ele é ideal para quem deseja trabalhar, estudar ou simplesmente participar do intercâmbio lá. O quarto tipo de visto, dos mais comuns inclusive, é o visto de trabalho temporário, H1B, L1, etc. Esse daqui é um pouquinho mais específico, não é tão fácil de você obter necessariamente, mas ele é voltado para aqueles profissionais qualificados que recebem uma oferta de emprego de uma empresa americana e eles geralmente exigem um sponsor, um patrocinador, que no caso aqui é a empresa que te contratou, que é a responsável por agilizar essa papelada para te tornar legal lá, para você poder trabalhar para ela. Agora, no que se refere à residência permanente, né? Aqui a gente só falou sobre os temporários até agora. Mas a residência permanente, que o pessoal conhece popularmente como Green Card, né? Esse daí é o sonho de muita gente, minha nossa. Porque com Green Card você tem o direito de viver e trabalhar nos Estados Unidos de forma permanente, né? Mas como se consegue o Green Card? Lembrando que eu não sou um especialista, então aqui vão só algumas informações básicas a respeito de como você pode obter o Green Card. Não é um processo simples, não é uma coisa corriqueira de se fazer. O primeiro meio é através da família. Se você tem parentes, né, que são cidadãos ou residentes permanentes nos Estados Unidos, eles podem ser esse seu sponsor, né, eles podem ser os seus patrocinadores, os responsáveis por você ali no país. Alguns exemplos são os cônjuges, filhos, pais ou irmãos. A segunda maneira é por meio de um emprego. Algumas empresas elas podem ser o seu sponsor para você obter um Green Card, especialmente se você tem habilidades em alta demanda. Geralmente a área de tecnologia apresenta uma alta demanda, áreas de saúde, né, como enfermagem e tudo mais, elas apresentam uma certa demanda mais elevada nos países, não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá, por exemplo. Terceiro ponto que pode te levar a um Green Card é por meio do casamento. Se você casar com um cidadão americano, você pode solicitar o Green Card, mas atenção, o casamento deve ser legítimo. O que isso quer dizer? É claro que muitas pessoas no passado e talvez até hoje elas tentam, né, se casar de maneira
armada ali de maneira um pouco mais com interesses que não a felicidade do casamento ou algo assim, né? Mas sim para obter o green card. E acontece que o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, eles têm uma triagem extremamente rigorosa para identificar esse tipo de armação, né? Se a gente pode chamar dessa maneira, né? Esse tipo de estrutura que as pessoas elaboram pretende seus casamentos, né? Mas que na verdade as pessoas elas não se conhecem direito, elas não têm um relacionamento romântico de fato, é uma questão de mero interesse. Então fique muito esperto, né? Somente casamentos legítimos tendem a ter êxito aí nessa triagem. A quarta maneira de se obter um green card é por meio de asilo, né, ou refugiado. E como o nome de fato diz, né, isso vai ser para aquelas pessoas que fogem de conflitos ou de situações calamitosas em seus países e eventualmente precisam recorrer a uma nova tentativa, né, de viver num outro lugar. E a quinta, que eu diria que assim é a mais randômica, mais aleatória assim possível, que é a loteria de green card, que é extremamente concorrida, né? Até pelo fato dela não exigir muitas coisas, senão que você aplique para participar desse programa, cujo nome oficial é Diversity Visa Lottery. Ele é gratuito, entretanto, naturalmente pela própria característica dele, ele é extremamente concorrido, porque muitas pessoas recorrem a ele, quando todas as outras opções, né, elas não são tão fáceis de se ter, as pessoas puxam para esse lado e acaba ficando um pouquinho complicado. Agora, se você está num patamar um pouquinho mais distinto, né, tanto financeiramente ou em termos do seu status, né, você também pode tentar aplicar para alguns outros tipos de visto, como é o caso dos vistos de investimento, EB5, E2. O EB5, ele geralmente exige um investimento assim massivo, não é a coisa mais fácil do mundo, de pelo menos, salvo engano, de $800 mil. E tem que ser num projeto que cria empregos nos Estados Unidos. Basicamente seria você estabelecer uma empresa, né, uma iniciativa que vai trazer riqueza para dentro do país deles, né? Você tem que oferecer algo para que eles possam te dar o visto em troca. Já o E2, ele é restrito a investidores de determinados países e ele permite alguns investimentos menores. Um outro visto muito peculiar é um de habilidades extraordinárias, né? Oficialmente conhecido como visto para talentos ou contribuições excepcionais, que é o O1. Caso você tenha algum talento muito distinto, uma habilidade muito extraordinária nas áreas de ciências, de artes, esportes ou negócios, você pode aplicar para esse visto. E por fim, caso você já esteja nos Estados Unidos com visto temporário, você pode solicitar extensão ou mudança para outro tipo de visto, mudança de status, dependendo das suas circunstâncias. Inclusive é uma estratégia bastante comum, né? Muitas vezes as pessoas vão com visto de estudante ou de intercâmbio, elas acabam pleiteando então, posteriormente, diante ali da oportunidade que surge, um visto de trabalho, por exemplo, ou um visto de college. Agora, para a gente encerrar aqui o vídeo que já ficou um pouquinho longo, existem algumas dicas, né, que eu vou compartilhar com vocês aqui que são extremamente importantes, podem ser de grande relevância nessa sua empreitada de ficar legalmente nos Estados Unidos. A primeira delas, que muitas pessoas infelizmente ignoram, é nunca exceda o prazo do seu visto. Ainda mais agora com as políticas que o Trump visa estabelecer, né? Ele vai ser um pouco mais rigoroso nesse quesito. Não acho que vai haver uma deportação em massa, mas isso é só minha opinião pessoal. Mas é claro que você fica ali na mira da justiça quando você excede o prazo do seu visto. Você está ilegal no país. E não só isso, isso pode prejudicar chances de você conseguir uma residência permanente ou até mesmo um green card no futuro. Caso você tenha nesse seu histórico essa quebra da lei. Segundo ponto, evite trabalhar ilegalmente. Trabalhar sem autorização pode resultar até mesmo em deportação, ou impedir que você tenha um status legal no futuro. A terceira, um tanto óbvia, né? Não que as outras não sejam, né? Mas assim, se planeje com antecedência, com riqueza de detalhes, o máximo possível, pesquise muito a respeito. Entenda bem as opções que você tem aí diante de você, no seu caso, né? Antes de tomar qualquer decisão, porque senão você vai acabar aplicando para um visto que não vai lhe caber muito bem, que não vai ser muito útil para você, e a transição de status ela pode ser um pouco complicada. Existem meios que podem ser mais simples, se você não observar direito, você vai acabar escolhendo um que não é tão simples. E a última dica, é altamente recomendado que você procure um advogado de imigração confiável. Eles vão te ajudar a navegar melhor essa questão das leis de imigração, né, que acabam tendo mudanças com alguma frequência.
e vão facilitar esse processo burocrático que é a imigração por si só. Não só burocrático, mas bastante complexo também. Bom, vocês viram que tem várias maneiras de ficar legalmente nos Estados Unidos, tudo vai depender da sua situação ali, da sua condição, dos seus objetivos e do seu planejamento. Se você gostou desse vídeo um pouquinho mais sério aqui, tratando um assunto não diretamente relacionado ao inglês, não se esqueça de curtir aqui o vídeo, de seguir o canal e, se possível, também clicar aqui no sininho para que você tenha mais recomendações de conteúdo como esse. E me conta aí nos comentários qual dessas opções parece mais interessante para você, qual delas você já está em processo, já está em vias de obter. É sempre importante, né, você compartilhar aí com as pessoas que têm dúvidas a respeito disso, né? Muitas pessoas podem ter a vida facilitada pela sua colaboração aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, pessoal!